por fim, temos a aba que talvez seja a mais importante do software, Estratégias. Aqui dentro se divide em duas partes. A primeira, que começa aqui, que serão todos esses campos daqui, juntamente com a lista de layers. Essas configurações aqui são as configurações de uma estratégia específica. E aqui embaixo, a ordem de usinagem, que seria a ordem que as estratégias devem ser executadas na máquina. Então vamos explicar ponto por ponto de cada uma. Primeiro, o nome da estratégia. Então aqui eu posso selecionar qual estratégia que eu quero. Abaixo eu posso selecionar qual que é a ferramenta que eu quero. Essa ferramenta é a mesma que a gente criou aqui na aba Ferramentas. Tipos de operações. Nós temos uma série de tipos de operações diferentes. Vamos começar pelo corte meio, line, female, desbaste e linha comum. Como vocês podem ver nessa imagem de apoio, o corte meio, a fresa ela vai contornando por fora da linha. Então, imagine que isso aqui é a peça, ou até mesmo uma usinagem. A fresa ela vai contornar pelo lado de fora. Num corte female, a fresa ela vai contornar essa linha pelo lado interno. O corte line, o centro da fresa vai passar exatamente no centro da linha que você está definindo. Já o desbaste, ele vai começar pelo centro e ele vai aumentando até chegar no tamanho desejado. Para explicar a linha comum, vamos pegar como exemplo o corte contornando, corte meio. Imagine que tem duas peças, uma abaixo da outra. Se eu ativar uma estratégia com corte meio, a fresa vai pegar, vai contornar uma peça, vai levantar, vem para a próxima peça e contorna essa peça também. Mesmo que essa linha de usinagem esteja encostada uma na outra, ou seja, só deixando o espaço da fresa entre as duas peças, ele nunca vai passar só uma vez entre as peças. Para fazer isso, a gente utiliza a estratégia de corte por linha comum. O software vai identificar todas as linhas que são comuns. Então, por exemplo, dessas duas peças, essas duas linhas são comuns. Ele vai remover uma e vai ficar só com a outra. Após isso, ele vai traçar o melhor percurso para, em menos tempo de máquina, conseguir cortar todas essas peças. Provavelmente aqui, poderia começar onde que eu estou com o mouse, vir para a direita, para baixo, então vem até em cima, vem para o lado e finaliza aqui no encontro das três linhas. Dessa forma, ele não precisa passar duas vezes na mesma linha. Além disso, nós temos a estratégia de furação. Furação é uma estratégia simples, que é realmente só para fazer um furo. Ele não permite interpolar, nem qualquer outro tipo de operação. E também só pode ser executado com uma broca. E também temos a V-bit do polyboard, que seria para fazer o corte de 45 graus com o tipo de layer que o polyboard exporta. Depois, nós temos a direção do corte. Então, novamente, imagine um corte meio, se ele vai cortar no sentido horário ou se a fresa vai passar no sentido anti-horário. A direção de corte vale para essas quatro primeiras estratégias: corte meio, female, line e desbaste. Já o corte por linha comum, como ele não fica contornando cada peça, ele não segue uma lógica de direção de corte. Após isso, temos o comprimento de rampa. Nessa imagem de apoio, a gente pode ver uma peça vista de lado. A máquina começa aqui em cima, no Z seguro, desce até o Z rápido, então a gente define qual que é o comprimento que a máquina vai entrar interpolando para fazer a rampa de entrada. Após isso, ela continua cortando na altura desejada. Quando chegar aqui no final, ele acaba de cortar quando chegar no ponto final da rampa de entrada. Se não for uma rampa de entrada de uma linha fechada, ou seja, por exemplo, de um retângulo, se for uma linha aberta, essa rampa de entrada será para o lado inverso. Então ele vai entrar daqui para cá, seguindo a linha, para daí continuar cortando. Lembrando, o comprimento da rampa é sempre em milímetros. Caso não quiser utilizar rampa, basta colocar 0.
Após isso, nós temos a velocidade de entrada e a velocidade de corte. Nessa operação, a máquina está em Z seguro, vem em velocidade máxima até o Z rápido e então faz a rampa de entrada. Nessa rampa de entrada, ele vai estar utilizando a velocidade de entrada. Após isso, ele utiliza a velocidade de corte. Caso não tiver a rampa, ele vai chegar em velocidade máxima até o Z rápido. Do Z rápido até o início do corte, que seria aqui embaixo, ele vai vir numa velocidade de entrada para então utilizar a velocidade de corte. Exclusivo para estratégias de desbaste, onde eu tenha, por exemplo, um furo de 6 milímetros e eu quero fazer com uma fresa de 6 milímetros, a fresa não tem ângulo de saída de cavaco. Então, normalmente, isso vai acabar queimando a ferramenta e desgastando o fio de corte. Mas caso o cliente insista em usar uma estratégia de desbaste ou até mesmo de furação com uma fresa, você pode ativar essa opção para permitir usar uma fresa como broca. Caso estiver desabilitado, por exemplo, numa estratégia de desbaste de um furo de 6 mm com a fresa 6, ele simplesmente não será executado. Profundidade do layer. Quando você vê o 3D das peças, você vai poder ver que os furos eles têm a profundidade certa conforme o software de desenho. Então vamos supor que esse VB, o furo de 20 tem a profundidade de 13 mm e o furo de 10 tem a profundidade de 11 mm. Se eu ativar a profundidade do layer, eu vou estar utilizando essa profundidade de 13 e de 11 mm conforme cada furo. Caso eu desabilite essa opção, eu posso adicionar a profundidade que eu quero. Por exemplo, todos os furos eu quero que faça com 10 mm de profundidade. Outra opção que nós temos seria ativar a profundidade do layer e, além disso, configurar uma adição a essa profundidade. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 milímetro aqui, esse furo que tem 13 milímetros será executado com 14 e esse furo que tem 11 milímetros será executado com 12. Passes pela ferramenta. Nós podemos definir uma quantidade de passes fixa, desabilitando passes pela ferramenta. Por exemplo, essa estratégia eu quero que execute em 3 passes. Ou eu posso habilitar o passes pela ferramenta, que esse valor será ignorado. Nesse material de apoio, nós podemos explicar como que funciona o passes pela ferramenta. Uma ferramenta tem uma altura de corte e também temos a espessura da chapa. Vamos falar de uma estratégia de corte. Aqui podemos ver um exemplo. Se a altura de corte da ferramenta tiver 22 mm, ou seja, essa altura tem 22 mm, a espessura da chapa ela tem 15,2 mm e o Z rápido tem 1 mm, ou seja, a estratégia começa 1 mm acima da espessura da chapa. Total da altura de corte será 15,2 mais 1 mm do Z rápido, totalizando 16,2 mm. O número de passes ele vai ser definido da seguinte forma. A gente pega o total de corte, 16,2, divide pela altura de corte, 22 mm, que dará 0,73 passes. A gente sempre vai arredondar esse valor para cima, tá? Por exemplo, se fosse 0,001, ele será arredondado para cima. Então, ficará um passe. E se caso a gente quiser saber o quanto que vai afundar a ferramenta em cada passe, a gente pode pegar a altura total do corte, 16,2, dividido pelo número de passes, que nesse caso seria 16,2, vai cortar numa passada só. No segundo exemplo, numa altura de corte de 5 mm, então a ferramenta só tem 5 mm de altura de corte, a espessura da chapa é 15,2 mm e o Z rápido continua 1 mm. O total de corte continua em 16,2 mm. O número de passes eu pego o 16,2, divido por 5, a altura de corte da fresa, que dará 3,24 passes. Arredondando sempre para cima, seriam 4 passes. A altura de cada passe, eu posso pegar o 16,2 e dividir pelo número de passes, no caso 4, que dará 4,05 mm por passe.
Agora, novamente, caso você não queira usar esse cálculo automático, você pode desabilitar essa opção e inserir manualmente o número de passos que você quer. Agora abaixo, nós temos algumas configurações gerais para estratégias de corte, que seriam corte meio, line e meio. Primeiro ponto, usar ponto inicial. Se visualizarmos aqui essa chapa, vamos supor que eu queira começar todas as peças o que tiver mais próximo do meio da chapa. Então, por exemplo, essa peça aqui eu quero iniciar por dentro, essa peça aqui eu quero também iniciar por dentro, e essas duas peças aqui também vou iniciar pela linha central aqui delas. Então, para fazer isso, a gente define o ponto inicial uma coordenada x e y, que nesse caso seria 920 e algo em torno de 1.200 milímetros. Como que o software irá calcular isso? Ele vai pegar para cada operação de corte, ele vai verificar, por exemplo, dessa peça, qual dos centros da linha é mais próximo do ponto definido. Então, ele vai pegar desse ponto, vai traçar a distância para cada um deles, para cada um dos centros. Então, vai definir, esse daqui é o mais próximo. Então, vai começar o corte por essa linha daqui, por esse centro. Essa peça daqui, definindo o ponto aqui, o ponto mais próximo seria o do lado direito da peça. E assim sucessivamente. Por exemplo, essa peça de cima, o ponto mais próximo seria o lado inferior da peça. Agora, se eu quiser, por exemplo, sempre começar a peça pelo lado de cima dela, a gente pode definir em X o centro da chapa, em Y um ponto bem acima da chapa, por exemplo, 999, que seria mais ou menos aqui em cima. Dessa forma, ele sempre vai entender que o centro da linha mais próximo vai ser o lado de cima da peça, independente de qual peça tiver aqui no Nashing. A mesma coisa vale para o lado direito, por exemplo. Se eu colocar 999 em X e em Y, por exemplo, 1200, ele sempre vai começar pelo lado direito das peças. Outra opção que nós temos seriam pontes. Para algumas máquinas que tenham um vácuo não muito eficiente, pode ser necessário utilizar pontes para segurar as peças. Então, quando a gente ativa aqui a pontes, o que a gente vai estar informando para o software? Que a gente vai colocar 4 pontes por peça. Mas para entender melhor, vamos primeiro entender o que significa ponte. Aqui, como vocês podem ver na imagem, a máquina estaria cortando aqui embaixo. Uma ponte, ela vai levantar o eixo Z da máquina, vai andar um pouco para frente e depois vai baixar novamente. Assim, deixando um pouco de material entre as peças. Para configurar a ponte, nós temos duas opções, comprimento e altura. O comprimento se dará sempre do ponto P0 até o ponto P4. Então, vamos supor que o comprimento seria de 30 milímetros. A máquina vai, primeiramente, os primeiros 10 milímetros, subir o eixo Z até a altura definida dentro da estratégia. Após isso, vai andar mais 10 milímetros e, por fim, ir descendo mais 10 milímetros até chegar no ponto Z inicial. Dessa forma, a peça sempre vai ter 4 ligações por ponte, uma em cada canto da peça, para ficar grudada na chapa. Sequência manual. Quando ativamos essa estratégia de sequência manual, no momento que clicarmos em gerar tudo, lembrando, eu estou com uma estratégia de somente peças grandes. Ele vai me mostrar todas as peças, nesse caso as peças grandes da chapa, e eu posso selecionar qual a ordem que eu quero que execute. Então, por exemplo, quero que primeiro execute essa peça, depois essa, e assim por diante. E clico em continuar. Caso eu tiver mais chapas, ele irá me mostrar o layout da segunda chapa para selecionar. Se por um acaso cliquei errado e quero voltar, posso clicar no botão reiniciar. Então permite agora selecionar novamente. E se eu quiser ignorar isso aqui, deixar o software escolher como ele quer fazer o corte, eu posso clicar aqui em ordem aleatória para todas as chapas.
Por fim, para as configurações das estratégias, nós temos a lista de layers. Então vamos falar aqui numa estratégia de corte. Eu posso colocar aqui todos os layers que eu quero utilizar nessa estratégia. Então, nesse caso, eu estou colocando os layers de 15 milímetros. Como eu trabalho com mais de um software, tem software que exporta com 15.2, outro com 15.5, outro com 15.6. Então, posso cadastrar todos esses juntos, assim evitando ter que cadastrar várias estratégias diferentes para layers diferentes. Eu cadastrei também os de 18 e o de 6 milímetros. A lista de layers permite também utilizar umas estratégias um pouco mais avançadas. Por exemplo, numa estratégia com pente de furação. A ferramenta, eu seleciono o pente de furação como um todo e eu cadastro todos os layers de furações que eu posso estar utilizando nessa estratégia. Furos de 10, de 15, de 20, 35, 5, 6. Vale lembrar que eu preciso ter todas essas brocas também cadastradas aqui na tabela de ferramentas. Isso permite que a máquina escolha qual que é a broca que estiver mais próxima do próximo furo. Muitos softwares vão pegar a furação de um diâmetro e fazer todas as furações da chapa. Depois volta para o início e começa a fazer a furação do próximo diâmetro de furo. Dessa forma, com a estratégia de pente de furação e colocando todos os layers na lista, o software vai identificar, por exemplo, fiz esse furo de 5 mm de diâmetro. Qual que vai ser o próximo furo com a broca mais próxima? Esse outro de 5 mm de diâmetro com a mesma broca. Então a máquina desloca sem trocar de broca. Depois desse furo, provavelmente o furo mais próximo seria da broca de 20 mm. Então, como é um pente de furação, ele faz a troca, vem, faz esse furo. E após esse furo, já faz o próximo furo de 10 mm. Assim, evitando o deslocamento da máquina em vazio, ganhando mais tempo de produção. A lista de layers também permite cadastrar umas estratégias de desbaste utilizando a mesma ferramenta. Então, por exemplo, ao invés dessa furação usar o pente de furação, poderia selecionar uma fresa de 4 mm. No caso, eu não tenho cadastrado, eu vou selecionar qualquer uma. E em vez de furação, usar um desbaste. Então, por exemplo, eu estando com uma fresa de 4 mm, eu posso fazer esse furo de 5 mm com a fresa de 4, desbastando, interpolando até abrir o diâmetro certo. Depois desse furo, eu já posso vir para esse furo de 20, também interpolar para abrir para 20 mm, depois desse furo de 10. Assim, novamente evitando fazer todo um diâmetro de furação da chapa inteira para depois voltar e fazer o outro diâmetro. E como a gente está falando de uma estratégia de desbaste, isso também permite, se eu quiser usar a mesma ferramenta, também permite eu fazer o furo e já vir fazer o desbaste do rasgo do fundo do armário. Caso queira excluir algum layer da lista de layers, clica em cima dele e clica no botão Delete do teclado. Para adicionar um novo layer, você pode clicar em Novo, digitar o nome do layer, por exemplo, Furação V6.2, e adicionar. Quando eu cliquei aqui em Novo, eu criei um novo layer para a minha lista de layers. Então, eu clico aqui em Adicionar, ele vem aqui para a lista. Caso eu já tenha esse layer cadastrado, eu posso vir aqui e buscar ele. Ou também eu posso pegar e procurar o layer digitando novamente o nome. Ele vai localizar e vai aparecer aqui em cima permitindo você adicionar. Nesse caso, como que já tem adicionado, ele não permite adicionar novamente. Por fim, aqui a gente define qual será a ordem que será executada cada uma das estratégias na máquina. Nesse caso, eu estou executando primeiro furação com pente de furação, depois desbaste, depois um saw line, que seria uma estratégia para rasgos de fundo do armário que vem do ProMob. Essa estratégia ela é feita com um corte line. Depois, o primeiro corte das peças pequenas, deixando 1 milímetro, ou seja, nessa chapa de 15 eu estou adicionando menos 1 milímetro. Ao invés de estar cortando com 15 milímetros de profundidade, eu estou cortando com 14. Depois eu tenho o segundo passe para cortar esse último 1 milímetro que sobrou das peças pequenas fora. O corte das peças grandes. Depois eu tenho as estratégias de hip. E hip
foi explicado na videoaula sobre sobra de materiais. O RIP a gente sempre vai cadastrar ou como linha comum ou como corte line. Ambos vão funcionar perfeitamente. Após cadastrar uma nova estratégia, você pode vir aqui nas estratégias, selecionar ela, por exemplo, desbaste fresa 7 e clicar em adicionar. Ele vai adicionar para o final da lista. Para movimentar para cima e para baixo, você clica em menos o teclado para cima e mais o teclado para baixo. Então você define aonde que você quer colocar ela. Nesse caso, eu quero um desbaste com a fresa 7, eu quero que esse seja executado antes do primeiro corte, ou seja, do corte das peças pequenas. Caso queira deletar algum daqui, você seleciona ele e clica no teclado na tecla Delete. Estando satisfeito com as configurações, você pode clicar em salvar. Caso tenha dúvida em quais layers que tenha na chapa, você pode clicar no botão Layers. Aqui irá mostrar uma lista de todos os layers que tem cadastrados nesse nashing. Se quiser copiar algum nome de layer, você pode clicar na janela, ir no teclado e dar um Ctrl C para copiar, abrir um bloco de notas e dar um Ctrl V. Assim copia todo o texto de dentro da mensagem. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o I, que seria os layers para ignorar, o R, que seria os layers que estão cadastrados, e o que não tem nada na frente são layers que ainda não foram cadastrados. Então, por exemplo, o corte interior 10 mm, ele não está cadastrado, mas eu quero cadastrar. Vou dar um Ctrl C. O corte interior 10 mm eu sei que seria dessa peça daqui. Esse usinagem aqui para o puxador. Então eu posso fazer ele com uma fresa de 7 mm desbastando, por exemplo. Vou ver em estratégias. Vou pegar aqui de desbaste, que está com uma fresa 7. Vou adicionar no novo layer e adicionei ele para a lista. Feito isso, agora quando eu clicar aqui na lista de layers, vocês vão reparar que ele já está cadastrado. O furação V4, eu não tenho uma ferramenta para executar ela, então eu poderia colocar ele tanto na lista para ignorar, ou eu posso simplesmente deixar assim. Quando eu clicar agora em gerar tudo, ele vai me mostrar uma mensagem, que na máquina tem alguns layers que não foram cadastrados, que seria a furação V4.2 e a furação horizontal. Ele pergunta se eu quero continuar ignorando esses layers. Se eu clicar que não, simplesmente irá parar a exportação. Cancelar, a mesma coisa. Se eu clicar que sim, ele vai gerar todos os arquivos de code, etiquetas, lista de peças, tudo conforme está a sua configuração, sem gerar nenhum problema. Somente essas furações serão ignoradas. Aqui eu estou selecionado para as peças grandes a sequência de ordem manual, então vou selecionar como que eu quero cortar. E ele vai gerar todos os arquivos. Ele já gerou G-Code, gerou por segundo as etiquetas e por último as listagens. Vamos revisar um pouquinho as estratégias que eu tenho cadastrado nessa máquina. Por exemplo, furação pente. Para eu abrir, eu posso simplesmente selecionar ela e dar 2 cliques. Então, automaticamente já vai puxar as configurações dela aqui para o lado. Então, furação pente. Com a ferramenta pente de furação, tipo de operação furação, sem rampa, velocidade de entrada e velocidade de corte são iguais, 2.500 mm por minuto. Não precisa ativar esse aqui, porque no pente de furação só vai brocas. Profundidade pelo layer, sem adicionar nada. E o número de passes também pela ferramenta. Aqui eu também não preciso configurar nada, pois é uma estratégia de furação. E também adiciono todas as listas de layers. Em desbaste, com a fresa 7, um desbaste, uma rampa de 50 mm, entrada de 4 metros por minuto e corte de 8 metros por minuto. Profundidade pelo layer e passes pela ferramenta, além da lista de layers que quero cadastrar nela. O Soline, nessa chapa não tem nenhuma para demonstrar, mas seria, ao invés de exportar o rasgo como um retângulo, o Promob ele exporta somente uma linha. Então a gente coloca como tipo de operação corte line, comprimento de rampa, velocidade de entrada, velocidade de corte, profundidade pelo layer e passe pela ferramenta. E também adicionamos o layer dele aqui. O corte Small P1, isso aqui é uma estratégia para as peças pequenas serem cortadas com 2 passes.
o primeiro passe deixando 1 milímetro e o segundo passe acabando de cortar. Já as peças grandes, elas vão cortar em um passe direto. Então, por exemplo, corte small P1, fresa 7 de corte, uma estratégia de linha comum, poderia também ser uma estratégia de corte meio, sem nenhum problema. Comprimento de rampa, velocidade de entrada, velocidade de corte, profundidade pelo layer. Nesse caso, como que é o primeiro passe, eu estou adicionando menos 1 milímetro, ou seja, eu não quero que corte 1 milímetro. O passe pela ferramenta e todos os layers que eu vou ter nessa estratégia. Reparem uma diferença entre o corte small e o corte fresa 6. A lista de layer do corte small, ele sempre vai ter o nome small underline na frente. Essa modificação ela é feita quando a gente configura aqui o tamanho da peça mínima. Então, conforme essa configuração daqui, ele vai verificar o layer do contorno da peça e se for menor que esse tamanho, ele vai colocar o nome small na frente. A diferença do corte small P1 para o corte small está exclusivamente numa informação, o adicionar. Ao invés de adicionar menos 1 milímetro, agora eu estou passando um pouquinho para baixo para riscar a chapa de sacrifício. Estou passando 1/10 de milímetro. Poderia, por exemplo, colocar 3/10 de milímetro aqui. No corte small com a fresa 7, eu poderia até mesmo desabilitar o passe pela ferramenta e fazer o segundo sempre em um passe, porque isso aqui pode ser útil. Por exemplo, numa chapa de 25 milímetros, o primeiro passe, se a ferramenta não tiver altura de corte suficiente, o primeiro passe eu poderia fazer em 2, dividindo pela metade, e o segundo passe, para não ter que passar novamente, fazer 2 passes no lugar que já foi cortado, eu posso desabilitar isso aqui e fazer em um passe direto. Mas nesse caso, como que a ferramenta tem uma altura de corte maior, eu posso só deixar isso aqui habilitado. O corte fresa 6, nesse caso está habilitado com um corte meio, poderia também mudar aqui para um corte linha comum. Direção, nesse caso, está anti-horário, comprimento de rampa, velocidade de entrada de corte, profundidade, estou usando a profundidade do layer, estou adicionando 3/10 e eu estou usando passes pela ferramenta. Também estou usando o ponto inicial de corte para sempre ser do lado direito das peças e a sequência manual, para eu selecionar qual peça que vai executar primeiro. Se eu desabilitar isso aqui, ele não vai me perguntar isso daí, o software que vai definir qual que vai ser a sequência de corte. E por fim, a gente tem a estratégia de hip. O hip seria um corte line, assim como o saw line, só que normalmente a gente executa ele depois de cortar as peças. Então por isso que ele está numa estratégia separada. Uma fresa de 7, comprimento de rampa, velocidade de entrada de corte, profundidade pelo layer e passes pela ferramenta. Ponto inicial, como que é um corte line, é um corte aberto, ele não vai estar utilizando o ponto inicial, então nem precisa deixar isso aqui ativado.